O corretor de imóveis deve proporcionar segurança à operação imobiliária. Para isso, o profissional precisa estar atento às certidões cartorárias indispensáveis à transação. Trata-se de uma atuação preventiva para garantir tranquilidade ao cliente. Para debater as certidões cartorárias, recebemos no programa de hoje a advogada atuante na área imobiliária e professora de Direitos Reais, Iracema Reis. Obrigado pela presença, professora. É um prazer recebê-la aqui na TV Cresce Rio. O prazer é meu. Eu agradeço muito a oportunidade de estar esclarecendo algumas das dúvidas que nós temos em relação a esses contratos de corretagem. Professora, podemos dizer que analisar bem as certidões cartorárias numa negociação é um diferencial para o sucesso do corretor de imóveis? Certamente, Caio. O Código Civil atual prevê a responsabilização do corretor de imóveis caso ele não preste todas as informações acerca da segurança do negócio jurídico. E como é que o corretor vai fazer isso se ele não tiver analisado detidamente as certidões e, sobretudo, se ele não souber analisar as certidões? Então, a expedição de certidões e a sua análise é de suma importância para a segurança do negócio jurídico. A certidão de ônus reais é sempre citada como uma das mais importantes. Mas o que esse documento pode revelar em relação ao imóvel? A certidão de ônus reais é como se fosse a certidão de nascimento de um imóvel. Ali você vai ter todas as informações acerca desse imóvel e acerca do proprietário do imóvel. Ônus reais são limitações aos direitos de fruição e disponibilidade do imóvel. Então é nessa certidão que você vai ter, por exemplo, uma hipoteca, que é um direito real de garantia, ou uma penhora, que é uma constrição, é uma limitação estabelecida num ato judicial, num processo judicial. Então, sem a certidão de ônus reais, eu não sei o que pesa sobre esse imóvel, se existem limitações à fruição e à disponibilidade desse alienante, desse vendedor em relação a esse imóvel. É importante também que o corretor de imóveis analise a situação do vendedor. Quais as certidões que ajudarão nesse processo? No ato notorial, nós vamos trazer informações do imóvel e do vendedor. É importante que nós saibamos se esse vendedor ele tem legitimidade para fazer a venda, a alienação, e nesse caso, o que é essa legitimidade? Se ele é o titular do direito real de propriedade e se ele tem capacidade para fazer isso, ou seja, se ele tem algum tipo de limitação ao seu exercício dominial, seria o caso, por exemplo, de uma interdição. Então, nesses distribuidores, nós vamos saber justamente se existem feitos judiciais que limitam esses exercícios. Então, essa é a informação que está sendo buscada. Se existe passivo, qual a natureza desse passivo e se existe realmente condições desse vendedor realizar essa venda. Professora, as certidões exigidas numa negociação variam de acordo com cada município? Sim, nós temos o Código de Organização e Divisão Judiciária em todos os estados. Ali vão estar estabelecidos quais são as funções dos distribuidores existentes. Então, por exemplo, um município pequeno, eu posso ter um distribuidor único. E aí, naquele único distribuidor, eu vou ter todas as informações pertinentes, tanto ao imóvel quanto àquele proprietário. De outra sorte, por exemplo, no Rio de Janeiro eu tenho 8 distribuidores. Então, eu vou ter a necessidade de fazer consulta em vários desses distribuidores. Então, o número de certidões, elas vão variar. E outras peculiaridades, por exemplo, buscar uma certidão de enquadramento, né? Em áreas de praia, por exemplo, muitas vezes a prefeitura ela fornece essa certidão de enquadramento, justamente para que você saiba as distâncias desse imóvel, né? Então, vai variar assim. Quais as certidões são obrigatórias e facultativas numa negociação imobiliária na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo? Como eu havia dito, nós temos 8 distribuidores, mas obrigatórias nós temos 4 distribuidores que são aqueles responsáveis pela distribuição dos feitos cíveis, sobretudo a questão das execuções, que é o que traz maior limitação ao direito de disponibilidade do vendedor. Então nós temos a certidão negativa de débitos trabalhistas, a certidão da Justiça Federal, justamente para investigação, para se saber se existem feitos relacionados a dívidas com a União, INSS, Receita Federal, a certidão da Receita Federal, as certidões dos 4 distribuidores cíveis, primeiro, segundo, terceiro e quarto, a certidão do 9º distribuidor em relação ao nome do imóvel, ao nome do proprietário e em relação ao imóvel. A do 9º distribuidor, por exemplo, é justamente as certidões relacionadas aos feitos da Fazenda Pública. Então, se houver uma execução relacionada à IPTU, é por lá que vai ser distribuída.
Teremos ainda a certidão de incêndio, né, no caso dos bombeiros, para saber se a taxa de incêndio, que é um tributo, ela foi está efetivamente paga. Temos ainda a certidão de ônus reais, é imprescindível, né, que é ali que nós vamos saber todas as circunstâncias desse imóvel. Temos a certidão do Banco de Indisponibilidade de Bens, que é uma determinação recente e essa obrigatoriamente deve ser expedida e é da competência dos cartórios fazê-lo. Professora, de quem é a responsabilidade pelo pagamento das certidões? A responsabilidade é do vendedor. É ao vendedor que cabe demonstrar que o imóvel tem condições de ser vendido, ou seja, que não existe nenhum ônus, quer judiciais ou extrajudiciais sobre ele, assim como se ele tem capacidade e legitimidade para fazê-lo. Então a responsabilidade é do vendedor. O governo publicou em 2014 a medida provisória 656, que institui a concentração dos atos na matrícula do imóvel. Mas o que representa na prática essa alteração? A medida provisória já foi convertida em lei, que é a Lei 13.997 de 2015. O que se pretende é dar segurança às relações jurídicas, ou seja, todos os atos que se tem a intenção de modificar direitos em relação a direitos reais. Ela prevê a concentração de informações de todos os atos relacionados ao imóvel, direto ou indiretamente. Então, no artigo 54 da medida provisória, está lá estabelecendo que qualquer constrição, qualquer ação judicial, qualquer ato de natureza administrativa ou judicial pode ser levado ao registro da matrícula. Então, impõe-se maior diligência ao credor, né? Ainda que seja ou não uma ação de direitos reais, ele tem essa faculdade. E dá maior segurança, sim, para nós, no que tange ao trato do contrato de corretagem e o contrato de compra e venda. Agora, estamos numa situação ainda intermediária, né? É uma medida recente e já está previsto, inclusive, no corpo, no artigo 54, o 59 que prevê os atos, e o 54, ele nos informa que os notários hoje só precisam informar o pagamento do imposto de transmissão, a certidão de propriedade e a certidão de ônus reais. A certidão de propriedade ela já existia, mas acaba sendo uma inovação porque nós não tínhamos a necessidade. Quem utilizava a certidão de propriedade eram os agentes financeiros, justamente para saber se aquele imóvel era um imóvel único e se poderia ou não fazer a utilização do FGTS. É mais uma inovação que foi trazida pela lei. Mas é prudente que o corretor de imóveis procure obter todas as certidões necessárias, mesmo com a publicação da medida provisória? Certamente. Por quê? Como eu disse, nós estamos numa situação ainda de transição. Se no meio do caminho, então digamos que nós tivéssemos aí uma reclamação trabalhista, né? E essa reclamação trabalhista, ela ainda não foi o quê? Ainda não há trânsito em julgado dessa reclamação trabalhista, mas se pretende, de alguma forma, haver desse devedor, que é esse vendedor, no futuro, o pagamento do crédito trabalhista. Esse reclamante pode não ter tido tempo hábil de registrar essa reclamação trabalhista, ou mesmo, se deve ser um jurisdicionado sob assistência judiciária gratuita, talvez a vara não tenha tido tempo hábil ainda de mandar o ofício, por exemplo. Então, o negócio pode estar sendo feito, pode não constar essa informação, embora hoje você tenha a certidão negativa de débito trabalhista, mas ainda não é a distribuição pura e simplesmente da reclamação trabalhista. Então, essa reclamação trabalhista pode estar no meio e você está numa negociação. Como é que você vai ter certeza de que todos os atos estão ali? Muito embora a lei preveja isso, ela prevê a salvaguarda do adquirente de boa-fé em relação aos atos que ali estejam registrados. Se não estiver registrado ali, vale dizer, ele não seria, então, não haveria repercussão em relação a ele. Mas nós podemos ter essas situações. No meio do caminho, né, haver ainda a necessidade do informe daquela situação, daquela reclamação trabalhista. Então, na prática, digamos que a marcha do processo, a máquina estatal, ela seja responsável pela morosidade. Será que realmente esse reclamante ele vai ficar prejudicado? Eu acredito que a solução do judiciário vai ser no sentido de resolver o problema em favor dele. Então, sempre é necessário, ainda é necessário, a observação dessas certidões. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento.
O princípio regente das relações contratuais é o princípio da boa-fé, dentre outros. Então, hoje o corretor, ele tem, não só porque está disposto no Código Civil a responsabilidade por qualquer ato, né, por qualquer falta de segurança em relação ao contrato, mas também como forma dele sedimentar essa relação cliente-corretor. Toda diligência é pertinente e deve ser buscada, assim como toda informação. E esperamos que nós tenhamos colaborado para contribuir com essas informações ao corretor. Obrigado pela presença e pelas informações, professora Iracema Reis. Eu que agradeço a oportunidade e espero que tenham sido úteis os esclarecimentos prestados. Continue acessando a TV Cresce Rio. É a melhor informação ao alcance do corretor de imóveis. Um grande abraço, até a próxima.